Olá, muito bom dia, bem-vindos. Estamos chegando com o nosso Entre Linhas dessa segunda-feira, dia 26 de abril de 2021. Gente, o mês está passando muito rápido. O mês de abril praticamente já se foi. Estamos na última semana e uma semana importante, porque boa parte do comércio vai voltar a funcionar, né? Então, vamos comentar esses e outros assuntos importantes hoje no nosso programa Entre Linhas, em nome da Eleve Transporte e Locação. Também Classic Equitec, tudo para o cavalo e cavaleiro. E junto com a gente, Restaurante Umê, culinária japonesa, uma delícia, eu recomendo para todo mundo. Bom, junto com a gente para comentar os assuntos de hoje, Divaldo Ceresini e Aline Scarelli, bem-vindos. Hoje o Adolfo Padilha não está, mas amanhã vai estar de volta. Então, Aline e Divaldo Ceresini, bem-vindos aqui para comentar os assuntos, e a gente vai lá para o nosso primeiro assunto, uma notícia que está no portal prudentino.com.br, falando dessa nova fase de transição. Muitos salões de belezas, ou todos os salões de belezas e academias que estavam com restrições, agora estão liberados para retomar o atendimento presencial em plena fase vermelha. A segunda etapa da fase de transição também contempla restaurantes, igrejas e templos. Em Presidente Prudente, o decreto municipal determina que academias estão permitidas para funcionar no período diário de 8 horas, entre as 6 horas da manhã e até as 19 horas. Para o comércio, das 9 às 17 horas, os shoppings das 11 às 19 horas e atividades religiosas até às 20 horas. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente começa com o Divaldo Ceresini. Bem-vindo, Divaldo, é com você. Olá, muito obrigado, sempre um prazer estar aqui, né? Olha, nós temos uma boa notícia, que é a retomada das atividades desses setores. Porém, quando a gente observa essa restrição de horários, eu continuo achando isso um baita de um absurdo. Você tem o exemplo das academias, que tem a permissão de funcionar entre as 6 horas da manhã e as 7 horas da noite. Qual que vai ser o resultado prático disso, considerando que a grande parte das pessoas trabalha entre as 8 horas da manhã e as 6 horas da tarde? Entre as 6 horas da manhã e as 7 horas da manhã, nós teremos uma grande demanda, e entre as 6 horas da tarde e as 7 horas da noite, outra grande demanda pelo serviço desses setores. Seria muito mais inteligente por parte do governo municipal permitir que esses estabelecimentos funcionassem com agendamento de horário, e eles estabelecessem o horário que eles quisessem para funcionar. Assim, eles conseguiriam fazer o controle de pessoas dentro, que não causasse aglomeração, dentro do horário de atendimento que fizesse sentido para os usuários, e não aquele que o burocrata do governo acha que tem que ser o horário das pessoas. Isso sim faria muito mais sentido. Eu digo mesmo em relação aos salões de beleza, que já funcionam com horário agendado. Eu digo, no caso dos restaurantes, também é possível implantar esse tipo de metodologia de trabalho, para que você não tenha a aglomeração, que é o que se quer combater, né, para que haja menor possibilidade de espalhar, do vírus se espalhar, e você consegue ter uma atividade econômica desempenhada de uma maneira que sustente aquele negócio e aqueles empregos. Então, a minha sugestão, novamente, é de que o governo reveja essa questão da restrição de horário e se preocupe com a concentração de pessoas dentro do espaço. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, como é que você viu essa notícia, essa transição e também o decreto municipal? Sem dúvidas é uma boa notícia, a retomada, ainda que tímida, né? Porque justamente ainda há uma curva de contágio e de sobrecarga dos hospitais, que ela ainda não está assim em declínio, né? Teve uma ligeira queda. E diferente de alguns países que estão retomando a atividade com mais força, aqui ainda nós não estamos, porque esses países lá atrás tiveram um isolamento social e também uma vacinação com mais sucesso, e nós ainda estamos caminhando, né? Uma vez que nós só estamos vacinando até o presente momento 14% da população. Mas mesmo assim, a retomada ela é motivo para ser celebrada, porque o pessoal precisa vender seus produtos, comercializar, principalmente a rede de serviços, restaurantes e bares, né? Mas já que é
uma retomada gradual, também deve ser gradual as pessoas se deslocarem, continuar transitando com cuidado, porque ainda que as pessoas tenham recebido a vacinação, ela ainda continua sendo uma possibilidade de transporte do vírus. E como ainda não temos uma vacina 100%, a retomada também tem que ser com cuidado, com atenção, tanto que os comerciantes, eles têm esses protocolos muito corretos, ninguém desvirtua disso, é muito correto, isso no público, né? Então, o que a gente precisa insistir é que no privado, no seu ambiente doméstico, seja mesmo praticado distanciamento social, ainda não é a hora, né? Então, assim, vamos priorizar a retomada do comércio e das atividades, porque precisa de movimento, de venda, de movimentar a economia, e vamos segurar mais um pouquinho com relação ao nosso ambiente doméstico, mas é, sem dúvida, importante voltar, e vamos voltar com cuidado para não ter de novo fechamento, né? Porque já aconteceu outras vezes, a gente voltar e depois ter que fechar, e é isso que a gente não quer, não fechar mais o comércio. Muito bem, vamos lá, então, com a palavra de Valdo Ceresini, que pediu uma réplica. Vamos lá. É justamente isso, a gente está cometendo os mesmos erros que nós cometemos anteriormente. Nós fazemos uma restrição de horário, com isso nós aglomeramos as pessoas. Nós precisamos de um horário estendido de atendimento, nós precisamos que haja a possibilidade das pessoas agendarem a sua ida aos estabelecimentos para que não tenha concentração de pessoas. Então, eu volto a dizer, não faz sentido você restringir horário. Você restringir horário significa exclusivamente concentrar mais pessoas naquele espaço. Nós precisamos fazer com que haja a possibilidade de não haver concentração. E, para isso, nós precisamos da ampliação de horário e do agendamento dos atendimentos. Muito bem, trocando de assunto, olha só essa aqui, ó, o senador Davi Alcolumbre, que assumiu a CCJ do Senado após deixar a presidência da casa, apresentou um pacote com diversas notas fiscais solicitando o ressarcimento de mais de R$500 mil em cota parlamentar. Segundo informações do blog do jornalista Lauro Jardim, do Globo, os valores são referentes ao ano de 2020, que somam R$513 mil e só foram apresentados no mês passado. Antes disso, os gastos de dinheiro público informados nas contas de Alcolumbre aparecia sempre zerado. Vamos lá com o Divaldo Ceresini. Não, vamos primeiro com a Aline Scarelli. Aline Scarelli, com você, como é que você vê essa notícia? Ai, gente, é muito dinheiro. Eu fico imaginando, assim, como que ele vai pegar essas notas, né? Na verdade, é o assessor dele, despesa, entrega lá para o pessoal que vai pretender analisar, averiguar esses reembolsos. Como que se dá isso de modo operacional, né? Porque se são gastos do ano passado com publicidade, mais de 500 mil, como que é feito esse filtro, né? Então, assim, eles lidam, né? Eu digo eles porque a maioria são homens na política, nós somos só 15% de mulheres ocupando as vagas do parlamento. Como que eles lidam com muita naturalidade com relação a essas cifras, né? Assim, para eles é natural, e a gente está muito aquém da nossa realidade, né? Então, assim, a exemplo da Câmara Municipal de Prudente, que não sei se todos sabem, ela é exemplo de economia, ela não utiliza daqueles gastos, por exemplo, com transporte, né, verba de gabinete, é bem restrito, então deveria ser um motivo de perseguir esse exemplo de economia, para reverter para a infraestrutura, por exemplo, esses gastos. Então, assim, eu acho ridículo, é um absurdo, né? Nós já falamos outras vezes desse Alcolumbre, como ele teve uma participação na política, assim, meteórica, né? Super jovem, veio lá do Macapá, ou Amapá, agora eu confundi, que é um estado pobre, e ele vem com uma cifra dessa apresentando para a gente pagar a conta, né? Porque nós temos que ressaltar, gastos do executivo, legislativo e judiciário são gastos do povo, dinheiro que o povo gasta, na verdade, são arrecadações de impostos, e aí eles não estão nem aí, né? Eu acho que agora é hora de pressionar, sim. Deveria vir até uma proposta do próprio Senado de diminuir gastos, mas isso a gente não vai ver nunca, né? Porque eles querem a manutenção desses gastos. Então, acho que cabe a nós pressionarmos mesmo para mudar essa forma de remunerar gabinete. É ridículo, gente. Tem que pressionar. Vamos lá na página deles e pressionar. Muito bem, vamos lá, Divaldo Ceresini, além desses gastos aí, me pareceu que ele, quando era presidente, quis dizer que não gastava nada e agora trouxe os gastos de uma vez. Será que seria isso?
Eu creio que não, creio que tenha sido, né, na minha opinião, isso daí foi uma manobra do Alcolumbre para não ficar tendo que explicar os gastos que ele teve no mandato dele. É evidente que esse gasto é absurdo, e isso não é porque ele vem lá do Amapá, todos têm esse mesmo direito de torrar o nosso dinheiro, né? Só nós que não temos o direito de usufruir daquilo que nós construímos. Infelizmente, esse não é um exemplo isolado. Nós tínhamos um senador na legislatura passada, lá do Distrito Federal, o Hélio José, que ele tinha 85 funcionários. E não é que o Igalci Lucas, que o substituiu, também tem esses 85 funcionários? Você imagina um senador no Distrito Federal, né, que é um território pequeno, uma população relativamente pequena, ter 85 funcionários no seu gabinete. Tudo isso pago com o nosso dinheiro. Então a farra ela acontece porque, infelizmente, o império ele acabou lá atrás, mas os imperadores continuam a lascar o bolso do povo. E nós continuamos a cair na conversa mole desse pessoal que fica contratando esses 85 funcionários, na minha opinião, não tem outra função para eles a não ser ficar fazendo politicagem para reeleger essa turma. E para a gente, a única solução que tem é estudar muito bem os candidatos, avaliá-los pelas atitudes deles e não pelos discursos, que são bonitos na época de eleição, viu? Mas as atitudes os condenam. E escolher gente que seja capaz e gente que seja decente, em vez de continuar escolhendo lacrador, torrador de dinheiro. Esse é o caminho que nós precisamos seguir. Sem dúvida alguma, é um péssimo exemplo do Davi Alcolumbre. Sem dúvida alguma, na minha opinião, isso daí foi feito para que ele não fosse questionado a respeito desse dinheiro torrado durante o mandato dele. Afinal, ele estava sendo alvo de bastante ataque, né, por adversários políticos. E agora ele fez essa prestação de contas. Entendo que isso daí deveria ser considerado irregular. Afinal, ele junta o ano inteiro para pedir depois, tem que ir pedindo mês a mês, na verdade. Inclusive, a empresa emitiu as notas todas recentemente, né? A contabilidade dela também foi prejudicada, seguramente. Muito bem, gente. Nós estamos encerrando a primeira parte do Entre Linhas de hoje, aqui na Prudente News 1070, e a gente volta daqui a pouco, depois do intervalo, com muito mais. Eu sou Eudes Figueiredo, esse é o Entre Linhas, comentando os assuntos, Aline Scarelli, Divaldo Cerezini. Voltamos já já, em nome da Eleve Transporte e Locações, da Classic Equitec, tudo para o cavalo e cavaleiro, e do restaurante Umê, culinária japonesa. Voltamos já. Muito bem, já estamos de volta aqui na Prudente News 1070 com o nosso Entre Linhas dessa segunda-feira, dia 26 de abril de 2021. Nós vamos lá, então, para as duas outras informações que nós separamos por aqui para a análise dos nossos comentaristas. Olha, você sabia que existe um vacinômetro, uma ferramenta digital desenvolvida pelo governo paulista em parceria com a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo? Sim, existe. Olha, e a cidade com maior número de vacinados na nossa região é Presidente Prudente. 66.219 doses aplicadas. O município é a sede do Departamento Regional de Saúde e, consequentemente, concentra o maior número de pessoas dos respectivos grupos de imunização. Dracena ocupa o segundo lugar com 15.409 doses aplicadas. Esses dados são contados até sábado, às 10 horas da manhã. Bom, vamos lá com o comentário sobre esse assunto com Divaldo Cerezini. O avanço da vacinação é muito positivo. O que a gente espera é que essa velocidade aumente. Nós temos aí 242 mil pessoas vacinadas, isso ainda é pouco. Nós precisamos aumentar esse número e a gente tem a felicidade das vacinas com a fabricação aqui no Brasil estarem com a sua produção avançando a cada dia. Nós tivemos recentemente 1.700.000 pessoas vacinadas em um único dia no Brasil. O que nós precisamos é conseguir condições de ter os insumos para isso, não só a vacina, mas as seringas. A parte estrutural, na realidade, já foi muito bem posta, né? Nós temos capacidade de vacinar muita gente. O que nós precisamos hoje é ter mais vacinas. Nós receberemos, dentro de alguns dias, algumas vacinas da Pfizer também, por conta do Covaxin, né, do consórcio.
E nós aguardamos ansiosamente o aumento da produção das vacinas em território nacional. Infelizmente, uma vacina que foi apresentada como 100% nacional, ela tem o seu desenvolvimento prejudicado pelo corte orçamentário desse ano, que é a vacina da USP de Ribeirão Preto, né, patrocinada pelo governo federal. Mas nós esperamos que as vacinas que já estão em produção, elas tenham a sua capacidade de produção aumentada para que a gente consiga, até o final do ano, vacinar a totalidade das pessoas acima de 18 anos. É fundamental a gente registrar. O ritmo precisa sim aumentar, embora ele já venha aumentando, ele precisa continuar aumentando para que a gente consiga atingir isso daí. No ritmo atual, nós não conseguiríamos imunizar todo mundo até o final do ano. Aline Scarelli, vamos lá, a sua opinião, o que você acha do ritmo de vacinação aqui na região de Prudente? Concordo com o que o Divaldo disse, né? Assim, Prudente é uma cidade bem populosa, né, povoada, então os números refletem isso daí. Nós estamos com uma vacinação, digamos, boa, né? Mas não reflete o cenário nacional, como eu disse na outra fala, são só 14% de pessoas aproximadamente no Brasil vacinadas. Então a gente começou tardiamente a vacinação, a gente começou, na verdade, o governo federal, né, vamos falar real, ele não deu muita atenção no começo lá a vacinas do Brasil, principalmente a do Butantan e a da Fiocruz, e é justamente graças a elas que a gente tem esses números, né? Agora, assim, olha o que o Divaldo trouxe, esse dado de cortes lá para a pesquisa da vacina, e isso é muito grave, porque agora não é hora de cortes com relação a isso, né? Porque a gente está ainda caminhando, então tem muita pesquisa, e é em razão de pesquisas e de quem entende que a gente precisa investir. Esse momento deveria estar mais preocupado com investimentos na ciência, porque ciência é questão de vida, priorizar a vida neste momento, né? Mas mesmo com essa vacinação aumentando, nós só temos 2 tipos de vacina no Brasil, a outra ainda está chegando, né? E hoje, segunda-feira, a Anvisa vai deliberar sobre a vacina Sputnik. Então, seria muito bom que ela também já viesse logo, a outra do consórcio internacional, para a gente ter uma oferta de 4 vacinas, né? Porque aí vai acelerar de fato. Porque enquanto outros países, por exemplo, tinham 6 tipos de vacina, nós estamos aqui caminhando com 2 e com dificuldade de alcançar insumos, porque lá atrás houve muita dificuldade de iniciar a vacinação, né? Então, a caminhada ainda é longa, né? Como eu disse, só foi 14% da população, e mesmo que seja acelerada a vacinação, ainda não temos 100% de certeza se quem está vacinado, né, transporta o vírus, também pode contrair, e cada um reage de um jeito. Então, assim, vacinamos sim, vamos vacinar 100% ou não, ainda está longe de chegar nisso, mas mesmo aqueles vacinados, os cuidados continuam sendo os mesmos, são os especialistas que dizem isso. Então, assim, não é momento de folgar, né? Espero que o governo federal, principalmente o Ministério da Saúde, priorize essa vacinação e não o tratamento precoce, visto que ele não existe, né? Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini pediu a palavra. Divaldo, é com você. É só para reforçar, né, esse pedido de que a gente continue tomando os cuidados, as precauções de higiene, de distanciamento social, não o isolamento, né, o distanciamento social. Nós vivemos uma primeira onda e depois nós nos acomodamos e veio uma segunda onda de maneira muito mais forte, tanto é que a nossa região, principalmente na primeira onda, esteve muito distante da situação caótica que viveu recentemente por conta da segunda onda, né? Então, embora nós tenhamos uma melhoria dos números de contágio, de internação nesses últimos dias, é fundamental que a gente não relaxe, é fundamental que a gente vá sim se vacinar, e se você tem algum parente teimoso que não está querendo se vacinar, vá lá, estimule que ele se vacine, porque é com a vacina, é com as medidas sanitárias sendo respeitadas que nós vamos conseguir sair dessa, senão vai ser essa eterna gangorra. Já chega as besteiras que os políticos fazem. Vamos nós, sociedade civil, fazer a nossa parte também. Muito bem, Aline Scarelli também pediu a palavra para a tréplica. Vamos lá, Aline. Na verdade, um comentário que eu esqueci de dizer a respeito da falta de monitoramento das cepas e as variantes que o Brasil ainda patina nessa questão, né? Porque como a gente sabe que há pouco investimento, e quando tem, as pessoas criticam, acham que é muito, se a gente tivesse um monitoramento mais eficaz dessas cepas, a gente estaria não colhendo números como estamos colhendo hoje. Então, a gente ainda precisa ficar muito vigilante quanto a isso. E era
esse comentário, assim, não está ainda nenhum mar de rosas. Muito bem, vamos lá para a nossa última notícia do Entre Linhas de hoje. Olha, o senador Renan Calheiros, do MDB, voltou ao centro do palco da política por causa da CPI da Covid-19. Mas, segundo o jornal O Globo, ele também atua como relator de outro tema de enorme impacto, um projeto que envolve dezenas de bilhões de reais que está tramitando tão rapidamente quanto despercebido no Senado. É de autoria do Rodrigo Pacheco, o projeto que abre uma janela de 4 meses para uma nova repatriação de divisas que não foram declaradas à Receita Federal. Não é necessário que o candidato a trazer o dinheiro do exterior comprovem a sua origem lícita, basta declarar que é. Vamos lá, comentando esse assunto, Divaldo Ceresini. Olha como que é coisa engraçada, né? No governo Michel Temer aconteceu um programa como esse, que inclusive ele acabou sendo prorrogado uma vez. E naquela ocasião, o Brasil bateu recorde de arrecadação por conta desse dinheiro repatriado, né? E olha como que é engraçado, as pessoas não precisam comprovar a origem lícita desse dinheiro, porque ele foi enviado de maneira irregular para fora do país, né? Isso é fato, tanto é que esse programa está sendo criado para regularização desse dinheiro. E as pessoas topam pagar, pessoal, 40% do dinheiro como imposto para repatriar essa grana. Mas a mim não sai outra pergunta que não seja qual é a origem desse dinheiro. Porque eu tenho convicção de que grande parte desse dinheiro, se não a totalidade, é dinheiro roubado. E por isso essas pessoas deveriam ser presas. A Lava Jato, ela foi criticada por recuperar 4 bilhões de reais roubados do nosso bolso. E agora essa turma que vai jogando esse projeto na calada da noite, né, que vai jogando ele escondido todo mundo. Por que será? Será que eles têm muito interesse em trazer dinheiro do exterior sem ter que dar explicação? Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, o que você achou aí desse projeto e nas mãos do Renan Calheiros, né? Você viu que são 2 notícias do Senado, né, hoje, de origem lá dos homens do Senado, daqueles senadores, e é sobre essas coisas que eu questiono mesmo. Para mim, assim, é muito homem com caneta na mão, decidindo coisas, enquanto que a gente tem estudos que mulheres, quando têm a caneta na mão e poder de decisão, as medidas são mais efetivas, são mais econômicas, eficientes, e elas são amplas, porque como mulher tem a tarefa do cuidado enfiado goela abaixo, a gente tem essa multidisciplinariedade, né? Mas, além disso, né, o que a gente sabe que desde 2016 que caminha um projeto como esse. Agora, o que eu fico muito na dúvida, e assim, não achei elementos na minha pesquisa rápida, é com relação à Receita Federal, porque esse dinheiro, gente, não é só dinheiro de política, é dinheiro de grande industrial, de pessoas que investem. Então, eu não sou daquela que generaliza dizendo que é dinheiro roubado. Se há uma possibilidade de repatriar e fica a critério da Receita, né, porque ela que tem esse munus público na mão de avaliar a origem lícita, é ela que vai fazer as análises. Eu acredito muito naquele pessoal, acho que eles trabalham muito bem. E imagina assim, eu estou pensando que o Guedes vai ficar muito contente, porque se vai vir possivelmente esses valores e 40% vai ficar nos cofres, acho que o Ministério vai ficar feliz, porque vai aumentar a arrecadação, né? Mas, assim, todo caso é um caso e cada um tem que ser avaliado concretamente. Eu não generalizo, não. Se tiver possibilidade de provar, por exemplo, quando é imóveis, né, eles têm que provar a origem da aquisição desse imóvel. Na eventualidade de ser investimentos, renda, lucros de algumas ações investidas no exterior, é da mesma forma, tem que provar essa origem. Então, depende de prova, análise do caso concreto e a cargo da Receita. Sobre essas questões muito técnicas que talvez a gente não tenha a possibilidade de exaurir aqui. Mas eu não generalizo, não. Se for para ter arrecadação, que tem arrecadação para o nosso país. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini pediu a palavra com você, Divaldo. É só para registrar, o projeto ele não prevê nenhum tipo de justificativa. É pegar o dinheiro, pagar 40%, ele está legalizado no Brasil. Não tem que explicar nada para ninguém, é isso que diz o projeto. E segunda questão, não existe sexismo do bem, não existe. E eu posso citar inúmeros
exemplos de mulheres canalhas, não só na política. Eu vou citar um bom exemplo aqui. Nós temos um grande partido político administrado por mulher, o PT, a Gleice Hoffmann. Quais são os bons exemplos que o PT nos dá, enfiado em tanta corrupção? Olha os parlamentares do PT, todos gastões, torradores de dinheiro público e com baixíssima produtividade. Então, não há de se admitir esse sexismo, entre aspas, do bem. Não existe. Muito bem, a Aline pediu a palavra. Aline, com você. Gente, assim, cadê os números? Eu estou esperando, Divaldo. Talvez na próxima fala do seu comentário você possa dizer no momento oportuno qual é essa canalice de mulheres que você traz. O fato de ter um partido político, uma mulher na gestão, não é consequência de corrupção, visto que o partido que mais está no índice de corrupção é o PP, Partido Progressistas, e não o PT, Partido dos Trabalhadores. Agora, essa polarização é insana. Não estou dizendo de partidos, não estou dizendo de orientação política. Eu digo que todas as mulheres, sob todos os espectros da política, então são todos, direita, esquerda, centro, elas sim são sinônimos de menos corrupção. Não é opinião pessoal, é um dado, é um estudo, tanto que o próprio TSE, ele impulsiona candidaturas femininas, porque esse sistema que vocês visam manutenir, ele já mostrou que não funciona, só ver as notícias que a gente traz aqui dia a dia. Então, a gente tem que movimentar assim. Eu sou muito simpática, não só por ser mulher, mas porque os números dizem, onde tem mulher na política, mulher com caneta na mão e poder de decisão, o negócio funciona. Não precisa brigar comigo não, Divaldo, é fato. Muito bem, ó, Divaldo, ela citou seu nome no último comentário. Basta que elas queiram se candidatar. Esse negócio de cota é a coisa mais idiota que tem no mundo. Ele não resolve problema nenhum. Não resolveu até hoje o problema racial. Pelo contrário, ele se agravou. Nós temos uma cota que eu já falei aqui, nós vivemos isso. Onde existe cota, existe distorções. Nós precisamos consertar a base e não ficar dando jeitinho. Chega de jeitinho, gente. Nós precisamos consertar o Brasil. E não cota não é jeitinho, cota não é jeitinho, não. É jeitinho, sim. Desculpa. Muito bem, gente. Olha, vamos encerrar o programa de hoje. Divaldo Ceresini, Aline Scarelli, muito obrigado. Adolfo Padilha hoje não esteve conosco, mas volta amanhã, se Deus quiser, conosco no Entre Linhas em 2 horários, às 11 horas da manhã e também às 3 horas da tarde, na Prudente News 1070. Valeu, gente. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.